Boa tarde, professor Gabriel Perissé. É um prazer estar conversando com o senhor nessa tarde, na Escola Conversa, que é o programa da plataforma do YouTube da A Escola Legal. Como o próprio nome diz, a gente está assim voltado para a questão da educação, que é bem a tua área de atuação, né? Eu vi que houve uma ideia, uma proposta de falar sobre humanização da educação. A leitura, né, o livro, tá? E a questão da humanização na escola, na educação. Eu gostaria que você começasse explanando, né, da onde vem essa sua ideia. Obrigado, Valmer. Eu estou muito lisonjeado por poder conversar contigo, com os seus seguidores, ouvintes. Agora a gente não sabe o que é telespectador, o que é ouvinte. Nós estamos no centro da revolução digital. Ela que vinha acontecendo agora explodiu de vez e nós estamos, sobretudo na área da educação, estamos todos procurando nos arrumar mentalmente, né? E dentro desta discussão e dentro deste cenário, eu tenho pensado muito nessa dicotomia entre Idade Média e Idade Mídia. A Idade Mídia, em que os meios, em que os recursos quase que se sobrepõem às próprias pessoas. Ao passo que, numa visão da Idade Média, não naquela visão renascentista da Idade Média como a Idade das Trevas, mas a Idade Média com tudo aquilo que ela tinha de humanização, de preocupação com temas, com grandes temas, e produziu tantos teólogos, e não só na filosofia e na teologia, mas mesmo na ciência, muitas invenções e a literatura, enfim, todo esse lado iluminado da Idade Média me faz pensar na ausência do próprio livro, né, nessa discussão toda. Há uma distinção a se fazer. Uma coisa é o livro, outra coisa é o arquivo digital. Uma coisa é a experiência de leitura, outra é o escaneamento mental, o escaneamento visual que nós estamos nos programando para fazer, como se nós estivéssemos sendo assimilados pela tecnologia, assimilados pela máquina. Não é? Então, todo esse quadro me faz pensar na necessidade de nós preservarmos, garantirmos, proteger, né, o essencial que é o próprio aprendizado, mas é esse aprendizado pessoal, esse aprendizado em que cada um de nós depara com o conhecimento não como uma informação a ser arquivada, acumulada e digitalizada, mas como uma informação que nós temos que elaborar com a nossa mente, com a nossa liberdade, com a nossa criatividade, com a nossa imaginação, com todos esses recursos humanos que parecem que começam a ser substituídos cada vez mais e de maneira agora abrupta por toda a inteligência artificial, por todos os recursos tecnológicos. Todos ficaram sabendo, foi notícia, que uma instituição universitária substituiu professores por robôs que passaram a corrigir os testes e até mesmo os textos dos seus alunos. E como uma medida de camuflagem, o coordenador humano, o único que sobrou de toda a equipe, era instruído para protelar o resultado dos testes e das análises, até mesmo dos textos feitos, né, análises feitas pelos robôs, para que se desse a impressão de que eram pessoas que estavam corrigindo aqueles testes e aqueles textos produzidos pelos alunos. Ora, nesse ponto, nós vemos a desumanização de tudo, do aprendizado, do emprego, da docência, da avaliação, como se isso tudo como se fosse algo necessário e natural, atropelando a humanidade, atropelando a nós próprios. Então, eu tenho pensado bastante na necessidade de nós termos um movimento, né, uma ação, não no sentido retrógrado ou conservador de resgatar algo que estaria sendo perdido, mas mais do que isso, de nós valorizarmos aquilo que nós já temos e que não podemos sim deixar que se perca, né? Que é essa experiência de leitura, de diálogo
com a palavra, de mergulho na linguagem, e que é também aquilo que Humberto Eco tanto defendia, né? Quer dizer, que nós estudássemos antes de falar, que nós refletíssemos antes de escrever e que nós tivéssemos a humildade intelectual de aprofundar, de pesquisar. Tudo isso é educação, e isso tudo que é educação tem como um suporte, uma base, um fundamento, a leitura, né? A leitura nesse sentido mais humano e humilde, que é você deparar com a palavra e ter que se debruçar sobre ela, e ter que consultar o dicionário, e ter que dialogar com outros leitores. Ou seja, esse trabalho lento, né, mas que é o trabalho normal e orgânico, né, não mecânico, o trabalho orgânico do aprendizado, que tem muito a ver com relacionamento, tem muito a ver com troca de impressões, com divergências de interpretação, mas que traz toda essa riqueza, né, que é ser humano, que é a condição humana. Então, quando eu falo na leitura, Valmer, eu estou me referindo justamente a isso, como um instrumento, né, o livro e a leitura como instrumentos privilegiados da nossa humanização, como uma resistência, né, a essa onda em que parece que a tecnologia é que vai dar todas as respostas, né, para nossos problemas. Então é isso. Professor, o senhor acredita então que nós precisamos de uma nova pedagogia, talvez? Pois é, então vamos falar sobre pedagogia, não é? Eu tenho percebido agora, neste momento, uma distinção que já se fez em outras ocasiões entre a pedagogia e o pedagogês. Como também nós podemos fazer distinção entre a linguagem jurídica e o juridiquês, ou a linguagem da economia e o economiquês, que quando a linguagem perde a sua vitalidade e se transforma quase que num discurso chapa branca. Aquele discurso que sempre cabe bem, aquele discurso que dissolve os problemas e os conflitos, e isso está acontecendo muito hoje em tantas lives, em tantos encontros virtuais, em tantos textos, um pedagogês que trata como normal, como natural e como necessária essa espécie de metamorfose do aluno e do professor em periféricos da tecnologia. Então, se fala muito nesse novo normal, se fala muito desses momentos desafiantes ou desafiadores, enfim, de uma educação 4.0 e 5.0, e, enfim, tudo isso que é muito bonito e tem a sua estrutura teórica, porém, ela, na verdade, também está camuflando os problemas reais, né? Porque o novo normal, né, não vai ser nada normal. E essa é quase que uma falta de respeito e de responsabilidade, por exemplo, agora, falar num retorno às aulas como se fosse apenas uma questão de protocolo. Outra palavra também que já pertence agora ao pedagogês, um protocolo, ou seja, se eu for uma máquina bem comportada, se eu me comportar de acordo com os parâmetros estabelecidos, então está tudo bem. Quando a gente sabe que escola é vida, que escola é relacionamento, e relacionamento sempre traz atrito, relacionamento sempre traz surpresa. Então, como nós vamos tratar os jovens e as crianças, a educação infantil, como se fosse uma questão de cumprir protocolos, como se você estivesse dentro de uma fábrica que basta cumprir os protocolos e aí a segurança está estabelecida. Não há argumento, não há debate, não há conversa, parece que os pais nem estão pertencendo mais à esfera da escola, eles simplesmente vão depositar lá os seus filhos e fazer com que eles cumpram os protocolos. Ora, tudo isso é muito destruidor para a própria pedagogia. Quer dizer, quando nós falamos em pedagogia, temos que falar dessa arte de ensinar que é sempre baseada numa filosofia, numa compreensão do ser humano, uma compreensão realista do ser humano, em que vai levar em conta, por exemplo, todo esse drama familiar, né, que nós estamos percebendo que vai desaguar no retorno às escolas, quando esse retorno vier a acontecer, e eu estou convicto, Valmer, que não é para este ano. Quer dizer, não é uma questão de dizer
que o número de leitos na UTI justifica. Isso é, mais uma vez, colocar o ser humano em planilhas, colocar o ser humano no modo tecnológico, fazendo com que ele simplesmente, as mortes que vão acontecer já estão previstas. As mortes que vão acontecer fazem parte do cálculo de custo-benefício. Esse é o perigo da perda da filosofia, da perda da pedagogia, da perda do humanismo, porque então nós nos transformamos em pedaços de um mosaico que está sendo construído à nossa própria revelia. Portanto, se nós somos pedagogos e somos pedagogos, em primeiríssimo lugar está a pessoa, está o aluno, a criança, o estudante, a família, os pais e, sobretudo, as mães, que muitas vezes são aquelas as que levam todo o peso de uma casa. Temos a colégios, por exemplo, que já fizeram os investimentos necessários em álcool gel, com máscaras. Mas será que fizeram investimento pedagógico? Será que estão pensando nos problemas, nos traumas, nos sofrimentos e nas angústias que estão se produzindo nesses dias todos de necessário distanciamento social, né? Quer dizer, que eu nem digo que é social, que é o distanciamento físico, porque o distanciamento social é contrário ao nosso ser, né? A nossa maneira de ser. Portanto, aqui estamos realizando uma aproximação social, mas o distanciamento físico que é necessário está produzindo impactos, efeitos, problemas, e nós temos que ter um olhar, sobretudo, para isso. Quer dizer, será que eu vou chegar na escola, eu mesmo como professor, eu mesmo como aluno, vou chegar na escola e vou sentar na minha cadeira como se nada tivesse acontecido? Quer dizer, tudo é tábula rasa, basta dar um enter e o programa se reinicia como estava. Quer dizer, cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com essa assimilação da lógica tecnológica pela lógica humana. A lógica humana é ilógica, né? O Luiz Fernando Veríssimo, não sei se acho que o Milor Fernandes ele diz assim: o ser humano é o único bicho que sabe que é irracional. Quer dizer, nós sabemos que não somos racionais, ou seja, nós não somos maquinais. Portanto, uma pedagogia saudável, uma pedagogia humana, leva em conta todas essas disfunções, né, que são próprias da nossa condição. Seria muito estranho uma pessoa sair agora da quarentena e achar que está tudo normal, que é apenas um novo normal, agora apenas uma atualização do sistema. Não é assim, não é? Perfeito, professor. Muito interessante a sua colocação. Esse estresse todo, né, que vem massacrando a cabeça dos pais, dos professores, dos alunos, né, gerando esse pandemônio, digamos assim, carrega embutido também uma certa ameaça em relação aos empregos futuros, né? Se você não estiver dentro do protocolo, do programa, talvez você não alcance a profissão ideal, talvez você não se desenvolva. E o que você vai ser se você não se tornar parte dessa engrenagem, dessa máquina, né? Se você não for uma das strings desse protocolo, né? Usando mais ou menos uma linguagem. Como é que você vê essa coisa do trabalho relacionado à educação e essa desumanização possível? Sem dúvida, esse é um dos grandes temas, né, agora presentes, né, porque muito da pressão que nós sentimos para que as aulas presenciais voltem, para que as escolas reabram, tem como argumento a necessidade de que os pais vão trabalhar e precisam que seus filhos estejam nas escolas. Pensando também na escola pública, e sobretudo na escola pública, quantas crianças estão precisando dos kits de merenda, porque a escola também é um lugar onde se alimentam, muitas vezes é a melhor refeição que elas têm é na escola pública. E os pais, por sua vez, precisam trabalhar e deixar os seus filhos em lugares seguros, porque às vezes também nas suas casas há problemas. E com esse argumento se faz essa apologia da reabertura imprudente das escolas, porque o trabalho é mais urgente, porque é preciso trabalhar.
não se pode mais parar. E nós sabemos o que isso vai dar, basta olhar o exemplo na Itália, o exemplo na França, na Espanha. O que nós não temos, infelizmente, é um governo federal, é uma estrutura, né, institucional decente que possa garantir às pessoas que elas fiquem em casa e que o trabalho seja colocado no seu devido lugar, que ele seja feito na medida certa para este momento. Sem dúvida, existem funções que são essenciais e a pessoa tem que sair de casa, mas não é a maioria das pessoas. E não é para sair de casa porque já está cansado da quarentena. Quer dizer, faltou-nos e, infelizmente, vai nos faltar uma orientação trabalhista, uma orientação econômica, uma orientação política, uma orientação humana, em última análise, que possa dizer: seus filhos não precisam correr nenhum risco, os pais não precisam correr nenhum risco, né, na maior parte dos casos. Deveria ser essa o nosso horizonte, deveria ser esse o nosso horizonte, deveria ser essa a orientação, mas nós não a temos. Então, nós temos que, pelo menos, ter as ideias claras e tentar imaginar um outro mundo, né, e lutar por uma outra realidade. E aí, nesse caso, entra também esta consciência pessoal, social e pessoal, do que realmente é o trabalho, do que realmente nós precisamos fazer para, ao mesmo tempo, sobreviver, trabalhar, nos inserir no mercado, mas e não se deixar vencer por essas exigências ou esses imperativos que são desumanizadores, e não vale a pena. Então, é nesse momento que nós temos que também procurar novos interlocutores. Eu acredito que não é nem um conselho, mas é uma ideia que eu mesmo tenho procurado colocar em prática. Buscar novos caminhos, novos parceiros. Há pessoas que encontram saídas criativas, encontram saídas novas, né, para empresas com outro perfil, para um trabalho no terceiro setor, para um trabalho que tem uma visão ecológica boa, né, sintonizada com o que realmente se espera da humanidade, um cuidado com as pessoas, um cuidado com a natureza. É preciso procurar, e não se deixar simplesmente sequestrar pelas circunstâncias. Não é fácil, não é tranquilo, não sabemos exatamente quais são esses caminhos todos, mas essa busca é possível, conversar com as pessoas, né? Essa nossa conversa aqui, ela pode produzir essa ideia. E aí sim usar a tecnologia a nosso favor. Aí sim usar os nossos conhecimentos tecnológicos, a internet, o computador, a máquina, a serviço de uma outra proposta, né? E aí sim nós vamos encontrar cooperativas, vamos encontrar profissionais, vamos encontrar empresas que têm um outro perfil, que têm uma outra maneira de pensar. Vejam todas essas empresas que decidiram não demitir, que decidiram não serem vencidas pelo discurso do custo-benefício, da demissão preventiva, né? E que não se curvaram a uma determinação, mesmo trabalhista, que poderia lhes dar um certo conforto financeiro, mas não lhes daria o conforto ético, o conforto de fazer o melhor. Então, eu digo isso para mim, digo isso para quem quiser ouvir, né? Precisamos encontrar parcerias. E esse momento pandêmico, ele está sendo muito revelador. Eu tenho feito experiências diárias, procurando amigos, procurando parceiros, procurando profissionais. E aí agora eu já tenho uma espécie de luz que me diz exatamente quem é quem. Aquela pessoa que não responde, ou aquela pessoa que responde monossilabicamente, é como se dissesse: se vira, cada um por si. Agora, quando eu recebo uma resposta calorosa, preocupada, amiga, olha, eu vou tentar ver, vou pensar, vamos pensar juntos, vamos procurar uma solução, você encontra os melhores parceiros e com eles podemos reconstruir um trabalho, reconstruir uma profissão. Então, nesse sentido, nós temos esperança, a esperança de que, digamos assim, essa tempestade mostre claramente quem é quem está de fato
preocupado com os outros ou quem só está preocupado em vencer os outros? No caso, a criação de políticas públicas efetivas, né, como as que foram tentadas há alguns anos atrás, que acabaram sendo solapadas e desmanchadas, né? De alguma forma, estava dando certo, ainda que não como o ideal, mas agora parece que realmente vieram ceifar essa perspectiva da gente. Ah, professor, emergencialmente, tem alguma ideia, tem alguma leitura do que possa ser feito? Olha, eu penso na educação. Na educação, eu sim acredito que os secretários de educação, que os prefeitos, que os diretores de escolas, que os próprios professores, podemos tomar iniciativas numa direção que é esta que eu começava a falar, né? Sobre a leitura, o aprendizado e a preocupação com os estudantes. A preocupação sobre os impactos cognitivos, os impactos emocionais, os impactos financeiros, os impactos familiares que todos vão, de algum modo, sofrer e já estão sofrendo agora. Eu tenho trabalhado nessa direção, eu tenho formulado um programa que eu chamo Educação é Leitura, né? Eu já tenho até já alguns grupos de pessoas interessadas, secretários de educação interessados, pessoas ligadas a um DIME de vários estados, para pensarmos numa alternativa que é barata e socialmente justa, porque é uma injustiça flagrante, isso as políticas públicas atuais nem sequer olham, nem sequer querem conversar sobre isso, mas que é essa desigualdade tecnológica patente, evidente, que vai promover uma destruição para muitas famílias. Uma destruição porque o tempo todo longe da escola, o tempo todo longe dos colegas e longe dos livros, só vai produzir evasão, só vai produzir decepção, frustração e uma grande quebra daquela continuidade que já era frágil no processo de ensino-aprendizagem, na escola pública, sobretudo. Mas mesmo nas escolas particulares, Momer, mesmo nas particulares, o desengajamento dos alunos é muito grande. E os pais que também que pagam as escolas, quando também começam a sofrer os impactos financeiros desta situação toda, porque perdem o emprego ou seu salário diminui, também enfrentam dificuldades para que seus filhos acreditem na educação. Então, eu insisto muito que é um momento de nós voltarmos àquilo que é essencial. E a leitura, né? E aí essa é uma paixão, porque todo educador deveria ser um grande leitor, né? Porque nos livros, como dizem os escritores, como dizia Borges, por exemplo, ele dizia que quando você lê um livro de um autor que escreveu há 500 anos, é como se você, de repente, tivesse 500 anos de sabedoria também. E isso nos prepara para os desafios, até mesmo este que nós estamos vivendo. A sabedoria para saber o que é para ser feito agora, como se comportar, como controlar as nossas ansiedades, nossas angústias, a terapia que o livro promove, né? Há quem gosta do Sêneca, porque o Sêneca vai numa linha mais estoica, outros preferem uma leitura mais religiosa, outros preferem uma leitura filosófica do Spinoza ou do Schopenhauer, ou numa linha mais espiritualista, como Gabriel Marcel, que é um autor que eu gosto muito, sem falar na própria literatura, ler Guimarães Rosa, ler Clarice Lispector, ler poesia, né? Tudo isso faz-nos também preparar-nos humanamente para enfrentar quaisquer problemas. Então, Valmer, é isso. Eu tenho pensado muito nisso, eu estou criando grupos no WhatsApp, porque o WhatsApp é muito importante também nesse momento para criar novos encontros. Quer dizer, esse distanciamento físico vai nos ajudar, de certa maneira, a recuperar os contatos de amigos, de colegas. Eu tenho feito isso diariamente. Eu digo isso como propósito
quase que de uma militância política, né? Recuperar as pessoas, ligar para as pessoas como é que está a sua saúde, o que você está lendo, o que você está fazendo, quais são as suas ideias, vamos fazer uma live, vamos fazer como nós aqui estamos conversando. Quer dizer, isso sim, esse é o lugar da tecnologia. A tecnologia serve para unir as pessoas e a leitura está acima da própria tecnologia. Temos que garantir que os livros não se transformem em meros arquivos. Perfeito, professor. Mais uma vez, é bastante interessante as suas colocações. Eu tento a concordar com todas elas, né? Até porque eu também gosto muito de ler e gosto de escrever. O nosso tempo está meio que esgotado agora. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais e nos dissesse algo sobre os teus livros. Você anda escrevendo alguns livros, não é isso? Traça aí para Olha, a gente alguma coisa nesse sentido. Fica à vontade. obrigado, porque realmente, quando eu fiz meu doutorado, em 2003, na Faculdade de Educação da USP, eu recebi um conselho de um dos integrantes da banca, que eu nunca esqueci, que tenho procurado manter nesses últimos 17 anos. Porque a minha formação inicial foi na área de letras. Eu fiz letras na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz mestrado em literatura brasileira na USP. E quando fui fazer doutorado, eu fui para a área de educação. E aí os professores da banca me disseram, nunca abandone a literatura. Entre para a educação, trabalhe na educação, reflita sobre educação, mas nunca abandone a literatura. Então, eu tenho escrito muito e gosto de escrever, gosto de produzir textos, não simplesmente textos pedagógicos, mas textos que trabalhem com educação, filosofia, pensamento, ficção, poesia, né? Então, eu publiquei recentemente pela editora Autêntica, que é uma excelente editora humanística com títulos fantásticos. Eu publiquei um livro chamado Uma Pedagogia do Corpo, que é um livro para a formação docente, mas que é também uma reflexão sobre a nossa corporeidade, né, como lugar do encontro, né? Nós, embora estejamos aqui mediados pelo virtual, mediados pela tecnologia, nós estamos aqui porque nós temos um corpo, e esse corpo fala, e esse corpo ensina, e esse corpo aprende, né? Porque nós não somos uma abstração, nós somos uma realidade física também, não é? Por isso é que o desencontro dói tanto, né? Porque mesmo aqui a gente se olhando, a gente percebe que existe um gap que a gente não vai conseguir vencer, que é também o olho no olho, o abraço, né? Dizem, né, os que pesquisam toda a questão física e psicofísica, que quando você está conversando com uma pessoa e começa a criar uma relação boa, de sintonia, de um bom diálogo, a respiração começa a trabalhar da seguinte maneira: eu respiro o ar que você expira e você inspira o ar que eu expiro, ou seja, existe uma troca de oxigênio, quer dizer, de vida mesmo, né? Então, isso está no meu livro do ponto de vista da formação docente, do ponto de vista também do nosso crescimento humano. Esse foi um dos meus últimos livros. Eu publiquei também um outro livro pela Edição Loyola, chama-se Viver, Conviver, Evoluir. Tem uma pegada filosófica e também teológica, porque também nesse meio tempo eu fiz um mestrado em teologia aqui na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu estou morando agora. E estou escrevendo mais um livro que se chama Penso, Logo Ensino, que também é uma junção de filosofia, literatura, pedagogia. E é isso. Então, eu estou sempre lendo, pensando e escrevendo. Tá certo, professor Gabriel Perizet. Foi um prazer inenarrável poder estar conversando com você sobre pedagogia, educação, filosofia e realidade, né? E eu gostaria de deixar aqui também explícito um convite para uma próxima ocasião de abrir espaço na revista A Escola Legal para os seus textos, para as suas considerações,
algumas resenhas sobre os seus próprios livros ou análises que o senhor queira discorrer numa boa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? E poder contar com você sempre que for possível. Tá ok? Pode contar comigo e um viva para o LinkedIn, que nos possibilitou esse encontro. Né? Reencontro. Reencontro, na verdade. Reencontro. Tá bem, Muito então, bem. professor. Muitíssimo obrigado. Muito boa tarde. Até uma próxima. Até a próxima, se Deus quiser.